Durante séculos, o Oriente Médio foi palco de guerras, alianças inesperadas e mudanças que transformaram completamente o curso da história. Mas existe um detalhe que hoje está chamando a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. O país que atualmente aparece nas manchetes como um dos maiores rivais de Israel já foi, em um momento da história, um dos maiores protetores do povo judeu. E mais surpreendente ainda, esse mesmo território aparece diversas vezes na Bíblia. Esse lugar é o atual Irã, mas na antiguidade ele tinha outro nome: Pérsia. Agora imagine por um momento algo curioso. Nos textos bíblicos, a Pérsia aparece tanto como um império poderoso que ajudou Israel, quanto como uma nação mencionada em profecias que alguns estudiosos associam a conflitos futuros. Coincidência histórica, interpretação profética, ou apenas mais um exemplo de como a história parece repetir padrões ao longo do tempo? Hoje, vamos explorar 12 fatos históricos e bíblicos que ajudam a entender por que o Irã e Israel aparecem juntos em discussões que misturam geopolítica, história antiga e interpretações da Bíblia. E alguns desses fatos são tão surpreendentes que parecem saídos de um roteiro de filme. Mas antes de chegar às profecias que muitos citam hoje, precisamos voltar milhares de anos no passado. Porque para entender o Irã moderno, primeiro precisamos entender a antiga Pérsia. E é aqui que começa o primeiro fato que muita gente desconhece. Fato 1. O Irã moderno era o antigo Império Persa. Hoje, quando ouvimos o nome Irã, pensamos em um país do Oriente Médio envolvido em disputas políticas e tensões regionais. Mas durante a Antiguidade, aquele mesmo território foi o centro de um dos maiores impérios da história, o Império Persa. Em seu auge, ele se estendia por uma área gigantesca que incluía partes do atual Irã, Iraque, Turquia, Egito, Afeganistão e várias regiões da Ásia Central. Era um império tão vasto que governava dezenas de povos diferentes, com culturas, línguas e religiões distintas. E entre esses povos estavam os judeus. Na Bíblia, a Pérsia aparece várias vezes como uma potência dominante que controlava grande parte do mundo conhecido. Livros como Daniel, Ester, Esdras e Neemias mencionam governantes persas e acontecimentos que ocorreram durante esse período. Isso significa que, de certa forma, parte da história bíblica aconteceu dentro do território que hoje conhecemos como Irã. Mas o que muita gente não percebe é que a relação entre os judeus e o Império Persa começou de forma surpreendentemente positiva. Na verdade, sem a Pérsia, a história de Israel poderia ter sido completamente diferente. E isso nos leva ao segundo fato. Fato 2. Um rei persa libertou os judeus do exílio. Para entender esse momento, precisamos voltar ao período em que Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônico. Milhares de judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Esse evento ficou conhecido como o exílio babilônico. Durante décadas, o povo judeu viveu longe de sua terra. Mas então, algo inesperado aconteceu. O Império Babilônico caiu. E quem o conquistou foi um líder persa que mudaria completamente o rumo da história. Seu nome era Ciro, o Grande. Ciro era o fundador do Império Persa e um dos governantes mais respeitados da antiguidade. Ao assumir o controle da Babilônia, ele tomou uma decisão que surpreendeu muitas pessoas. Em vez de manter os povos conquistados como prisioneiros, ele permitiu que vários deles voltassem às suas terras de origem. Entre esses povos estavam os judeus.
Segundo os registros bíblicos, Ciro autorizou o retorno dos judeus a Jerusalém e permitiu que eles reconstruíssem o templo que havia sido destruído. Esse decreto aparece no livro de Esdras, e há algo ainda mais impressionante. O profeta Isaías menciona Ciro pelo nome em um texto que, segundo muitos estudiosos, foi escrito antes mesmo de ele nascer. Nesse trecho, Ciro é chamado de ungido, algo extremamente incomum, porque ele nem sequer era judeu. Isso significa que um dos governantes mais importantes da história persa teve um papel direto na restauração de Jerusalém. Mas essa não foi a única vez em que o Império Persa influenciou o destino do povo judeu. Na verdade, um dos episódios mais dramáticos da história bíblica também aconteceu dentro desse império. E envolve uma rainha que mudou o destino de toda uma nação. Fato 3. Uma rainha dentro do Império Persa salvou o povo judeu. Existe uma história na Bíblia que parece saída de um drama político cheio de tensão, conspiração e reviravoltas inesperadas. Essa história está no livro de Ester. Durante o domínio persa, uma jovem judia chamada Ester se tornou rainha após se casar com o rei Assuero, que muitos historiadores associam ao rei Xerxes I. Mas havia um problema. O rei tinha um conselheiro poderoso chamado Hamã. Hamã odiava os judeus e, em determinado momento, ele elaborou um plano para exterminar todo o povo judeu que vivia dentro do império. Era um plano de genocídio. Se esse plano tivesse sido executado, a história do povo judeu poderia ter terminado ali. Mas Ester descobriu o que estava acontecendo. Mesmo sabendo que poderia morrer por desafiar as regras do palácio, ela decidiu falar com o rei. E através de uma série de eventos dramáticos, o plano de Hamã foi exposto. No final da história, os judeus foram salvos. E Hamã acabou enfrentando as consequências da conspiração que ele mesmo havia criado. Essa história se tornou tão importante que até hoje é lembrada na celebração judaica de Purim. Mas observe algo interessante. Tudo isso aconteceu dentro do Império Persa. Ou seja, em um momento da história, o território que hoje é o Irã foi palco de um dos episódios mais importantes para a sobrevivência do povo judeu. E isso cria um contraste intrigante quando olhamos para o cenário atual. Porque hoje as relações entre Israel e Irã são extremamente tensas, mas, historicamente, nem sempre foi assim. Na verdade, durante muitos séculos, o relacionamento entre os dois povos seguiu caminhos bem diferentes. E para entender isso, precisamos olhar para outro momento crucial da história bíblica. Um momento que envolveu reconstrução, esperança e um novo começo. Fato 4. A reconstrução de Jerusalém aconteceu com o apoio da Pérsia. Depois que os judeus retornaram do exílio na Babilônia, Jerusalém ainda estava em ruínas. O templo havia sido destruído. Os muros da cidade estavam quebrados. E a reconstrução parecia quase impossível. Mas, novamente, os governantes persas desempenharam um papel decisivo. Os livros de Esdras e Neemias relatam que reis persas autorizaram e apoiaram a reconstrução de Jerusalém. Neemias, por exemplo, servia como copeiro do rei persa Artaxerxes. Quando ele recebeu permissão para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, ele também recebeu recursos e proteção para realizar essa missão. Isso mostra que, durante aquele período histórico, o Império Persa não era inimigo de Israel. Muito pelo contrário. Em vários momentos ele ajudou diretamente na restauração da cidade.
Mas conforme os séculos passaram, os impérios mudaram, as culturas se transformaram e novas forças começaram a surgir no Oriente Médio. E foi nesse contexto que surgiram algumas das profecias mais discutidas da Bíblia. Profecias que hoje muitas pessoas voltam a analisar quando observam os acontecimentos atuais. Uma delas aparece em um livro que há séculos intriga estudiosos, teólogos e historiadores: o livro do profeta Ezequiel. E é aqui que chegamos a um dos pontos mais debatidos quando o assunto envolve Israel, Irã e possíveis interpretações proféticas. Mas, antes de entrar nessa profecia, existe um detalhe histórico que pouca gente conhece. Um detalhe que conecta diretamente a antiga Pérsia com o nome que o país carrega hoje. E esse detalhe vai revelar algo surpreendente sobre o próprio nome Irã. Mas, antes de mergulharmos nas profecias que muitas pessoas citam quando falam sobre Israel e Irã, existe um detalhe histórico curioso que quase ninguém comenta. Durante grande parte da história moderna, o país que hoje conhecemos como Irã não era chamado assim. Na verdade, durante séculos, o nome mais usado no Ocidente para se referir àquele território era outro: Pérsia. E isso nos leva ao próximo fato. Fato 5. O nome Irã é relativamente recente. Até o início do século XX, a maioria dos países ocidentais chamava aquela região simplesmente de Pérsia. Esse nome estava ligado à antiga civilização persa, uma das culturas mais influentes da história. Mas, em 1935, o governo do país fez um pedido oficial para que o mundo passasse a utilizar o nome Irã em vez de Pérsia. O termo Irã deriva de uma expressão antiga que significa algo próximo de terra dos arianos. Essa mudança de nome marcou uma nova fase na identidade nacional do país. Mas é interessante perceber algo. Quando a Bíblia menciona a Pérsia, ela está se referindo exatamente à região que hoje conhecemos como Irã. Ou seja, quando encontramos a palavra Pérsia em textos bíblicos, estamos olhando para acontecimentos que ocorreram naquele mesmo território. Esse detalhe histórico se torna ainda mais interessante quando observamos algumas passagens proféticas, especialmente uma em particular. Uma profecia escrita há mais de 2.500 anos. E que até hoje gera debates intensos entre estudiosos da Bíblia. Fato 6. A profecia de Ezequiel menciona a Pérsia. Existe um trecho no livro do profeta Ezequiel que frequentemente aparece em discussões sobre conflitos no Oriente Médio. Esse trecho está nos capítulos 38 e 39. Nessa passagem, o texto descreve uma grande coalizão de povos que, segundo a narrativa profética, se uniriam contra Israel em um período chamado de Últimos Dias. Entre os povos mencionados está a Pérsia. Esse detalhe chama a atenção porque, como vimos, a Pérsia corresponde ao território do atual Irã. Mas aqui é importante fazer uma observação. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam essas passagens de maneiras diferentes. Alguns acreditam que elas descrevem eventos simbólicos. Outros entendem como acontecimentos que ocorreram no passado. E há também aqueles que veem nelas possíveis referências a conflitos futuros. Ou seja, não existe um consenso único sobre essa interpretação. Mas o simples fato de o nome Pérsia aparecer nesse contexto faz com que muitas pessoas voltem a analisar esses textos quando observam tensões atuais envolvendo Israel e o Irã. Isso levanta uma pergunta intrigante. Seria apenas coincidência histórica? Ou estamos vendo pessoas tentando interpretar acontecimentos modernos à luz de textos antigos? A resposta para essa pergunta depende muito da perspectiva de cada pessoa.
Mas antes de tirar conclusões, precisamos analisar outro personagem bíblico que viveu justamente durante o período em que o Império Persa dominava grande parte do mundo. Um personagem conhecido por suas visões proféticas: Daniel. Fato 7. Daniel viveu durante a ascensão da Pérsia. O profeta Daniel é uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. Sua história começa durante o período do exílio na Babilônia. Mas, ao longo de sua vida, Daniel testemunhou algo extraordinário: a queda de um império e a ascensão de outro. Quando o Império Babilônico foi conquistado, quem assumiu o controle foi justamente o Império Persa. Isso significa que Daniel viveu parte de sua vida sob o governo persa. Durante esse período, ele continuou exercendo um papel importante dentro da administração do reino. Mas Daniel também ficou conhecido por suas visões e interpretações de sonhos. Algumas dessas visões descrevem uma sequência de impérios que dominariam o mundo ao longo da história. Entre eles estão reinos que muitos estudiosos associam à Babilônia, à Pérsia, à Grécia e a Roma. Essas interpretações são amplamente debatidas até hoje. Mas o ponto principal é que Daniel viveu exatamente no momento em que o poder da Babilônia foi substituído pelo poder persa. Ou seja, mais uma vez vemos a Pérsia desempenhando um papel central no cenário histórico que envolve o povo judeu. E isso reforça uma ideia importante. A relação entre o território que hoje chamamos de Irã e a história de Israel é muito mais antiga e complexa do que muitos imaginam. Mas talvez o aspecto mais surpreendente dessa história esteja no período moderno, porque houve um momento em que Israel e Irã não eram inimigos. Muito pelo contrário, eles eram aliados. Fato 8. Israel e Irã já foram aliados. Hoje pode parecer difícil imaginar, mas durante boa parte do século XX, Israel e Irã mantiveram relações relativamente próximas. Antes de 1979, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Durante esse período, o país tinha uma postura mais alinhada com o Ocidente. Israel e Irã cooperavam em áreas como comércio, energia e segurança. Os dois países compartilhavam interesses estratégicos na região, mas essa relação mudou drasticamente após um evento que transformou completamente a política do Irã. Um evento que ficou conhecido como a Revolução Islâmica. Fato 9. A Revolução Islâmica mudou tudo. Em 1979, uma revolução liderada por grupos religiosos derrubou o governo do Shah. No lugar dele, foi estabelecida uma república islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Esse novo governo adotou uma postura muito diferente em relação à política externa. Israel passou a ser visto como um adversário ideológico. A nova liderança iraniana também passou a criticar fortemente a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Desde então, as relações entre Israel e Irã se tornaram cada vez mais tensas. Nos últimos anos, essas tensões se manifestaram de várias formas: disputas indiretas, conflitos regionais, apoio a diferentes grupos em países vizinhos e uma rivalidade que hoje influencia grande parte da geopolítica do Oriente Médio. Mas quando as pessoas observam esse cenário atual e lembram que o território do Irã aparece em textos bíblicos antigos, muitas perguntas começam a surgir. Será que esses acontecimentos fazem parte de algo maior? Ou estamos simplesmente vendo mais um ciclo histórico de disputas entre nações? Para explorar melhor essa questão, precisamos olhar para outro conceito que aparece frequentemente em interpretações proféticas: o conceito de últimos dias. Fato 10.
o conceito bíblico dos últimos dias. Diversos textos bíblicos utilizam expressões como fim dos tempos ou últimos dias. Essas expressões aparecem principalmente em textos proféticos. Mas ao longo da história, diferentes gerações interpretaram esses textos de maneiras diferentes. Durante guerras, crises e grandes transformações políticas, muitas pessoas acreditaram estar vivendo nesses últimos dias. Isso aconteceu durante o Império Romano, durante a Idade Média, durante as guerras mundiais. E continua acontecendo hoje. Sempre que surgem grandes conflitos no Oriente Médio, algumas pessoas voltam a examinar as profecias bíblicas em busca de possíveis conexões. Mas a maioria dos estudiosos alerta para algo importante. Interpretar textos antigos à luz de eventos atuais exige cautela, porque muitas vezes é fácil encontrar paralelos que parecem fazer sentido, mesmo quando a realidade histórica é mais complexa. E é exatamente por isso que essa discussão continua tão fascinante, porque ela mistura história, fé, política e interpretação. Mas ainda existe um último ponto que precisa ser considerado. Um ponto que talvez seja o mais importante de todos. Fato 11. Israel sempre esteve cercado por conflitos regionais. Ao longo de sua história, Israel enfrentou inúmeros conflitos com povos e impérios ao seu redor. Egípcios, assírios, babilônios, gregos, romanos e muitos outros. O território onde Israel está localizado sempre foi uma região estratégica, uma ponte entre continentes, um lugar onde rotas comerciais, interesses políticos e diferenças culturais frequentemente se cruzaram. Isso significa que conflitos naquela região não são algo novo. Eles fazem parte de uma história que se estende por milhares de anos. E entender esse contexto histórico ajuda a evitar interpretações simplistas sobre acontecimentos atuais. Mas ainda existe uma última pergunta que muitas pessoas fazem quando olham para tudo isso. Uma pergunta que conecta passado, presente e futuro, e que nos leva ao último fato. Fato 12. A pergunta que continua intrigando o mundo: se o território da antiga Pérsia já ajudou o povo judeu em momentos cruciais da história, por que hoje as relações entre Israel e Irã são tão tensas? A resposta envolve uma combinação de fatores históricos, políticos e ideológicos. Mudanças de governo, transformações religiosas, disputas regionais, influência de potências globais. Tudo isso contribuiu para moldar o cenário que vemos hoje. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para textos antigos e percebemos que o nome Pérsia aparece neles, é natural que algumas pessoas comecem a se perguntar se existe algum tipo de conexão mais profunda. Talvez seja apenas história, talvez seja interpretação. Ou talvez seja simplesmente mais um exemplo de como eventos antigos continuam influenciando a forma como interpretamos o presente. Mas uma coisa é certa: a história entre Israel e o território que hoje chamamos de Irã é muito mais antiga, complexa e cheia de reviravoltas do que muitos imaginam. E quando observamos essa história através das lentes da Bíblia e da história mundial, percebemos algo curioso. Às vezes, os mesmos lugares que já foram aliados podem se tornar rivais. E os acontecimentos que parecem totalmente novos, na verdade, podem ter raízes que se estendem por milhares de anos. Agora, a pergunta final fica para você. Estamos vendo apenas mais um capítulo da história humana? Ou será que ainda existem peças desse quebra-cabeça que o tempo vai revelar? Se você gosta de explorar temas como história, Bíblia e acontecimentos que moldam o mundo atual, vale a pena continuar investigando essas conexões.
porque muitas vezes compreender o passado é a única maneira de entender o que está acontecendo no presente. E talvez até o que pode acontecer no futuro. Se você gosta de explorar histórias como essa, onde Bíblia, história e acontecimentos atuais se encontram, então não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você acompanha as próximas histórias que continuam revelando como o passado pode lançar luz sobre o presente.